Olá, alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula e hoje nós faremos as correções das páginas 30 e 31. Então, para isso, é bom que vocês tenham os livros em mãos para fazer o registro das correções e aquela folha em branco ou caderno para fazer a anotação das devidas dúvidas que surgiram. Lembrando que é importante que vocês façam esses exercícios, não é porque nós estamos nessa distância que vamos deixar de cumprir as nossas obrigações. Fica a dica. Então, peguem os livros, peguem a folha em branco, caneta, lápis, borracha. Eu vou abrir minha planilha para que possamos dar continuidade. Então, correção de exercícios, páginas 30 e 31. Número 1. As narrativas, sejam em prosa. O que é o texto em prosa? Aquele mais utilizado por nós, que é aquele separado em parágrafos. Ou em quadrinhos, sempre apresenta um personagem principal e personagens secundários. Então, nós vimos na análise da narrativa que quem movimenta, quem faz a nossa história são os personagens. E há sempre aquele principal, que é o que recebe maior destaque, e os personagens secundários, aqueles que estão ao seu redor. Então, na nossa história em quadrinhos, quem era o personagem principal? Julieta. Então, a Julieta aqui recebeu maior atenção. É a Julieta que está doente, é a Julieta que está sendo examinada, é a Julieta que tem problema de alergia e a Julieta que terá que se desfazer de seus bichos de pelúcia. Então, é a Julieta que recebeu maior atenção, por isso ela é a personagem principal. Já personagens secundários, que são aqueles que estão ao redor do personagem principal. Então, quem são? A mãe da Julieta e o Dr. Cláudio. Ok até aí? Já no número 2, nós vamos falar de espaço. Espaço ou cenário é onde acontece a nossa história. Então, em que espaço acontece a nossa narrativa? Então, fica visível no primeiro quadro que a narrativa acontece em um consultório de um médico. Então, nós vimos na primeira análise uma cama médica, nós temos a balança, o quadro representando os pulmões e o próprio médico uniformizado. Então, a gente percebe que aquele cenário é um consultório de um médico. Número 3. Já no número 3, nós vamos ter que enumerar a sequência de acordo com o que aconteceu na nossa história em quadrinhos. Então, vamos lá. Número 1. Julieta está sendo examinada e o médico já chegou a uma conclusão sobre seu problema, que é o nosso primeiro quadro, onde nós temos a Julieta sentada em uma cama médica, sendo examinada pelo Dr. Cláudio. Número 2. O médico elogia os pulmões de Julieta e ela fica muito satisfeita com a notícia. Então, onde o médico diz que os pulmões estão muito bons, ela está colocando sua camiseta com uma fisionomia mais alegre, que ela está satisfeita com o que ela ouviu. Número 3. O médico apresenta o diagnóstico, quando o médico diz que ela tem apenas uma alergia. Número 4. Julieta estava apreensiva para saber qual era a má notícia. É aquele quadro onde a Julieta está com uma expressão meio apavorada, esperando para ouvir o que seria essa má notícia. E por último, Julieta não gostou nem um pouco da má notícia dada pelo médico, que é o momento que o médico notifica que ela terá que se desfazer de seus bichos de pelúcia. Então nós temos uma sequência numérica: 1, 5, 3, 2 e 4. Nesse exercício número 3, nós estamos trabalhando com o que nós chamamos de enredo, que é esse resumo das ações na ordem de como acontecem na narrativa. Então, o que nós aprendemos aqui no exercício 1, no exercício 2 e 3? Os elementos da narrativa. Então, no número 1, nós estamos falando de personagens. No número 2, na questão de espaço ou cenário. E no número 3, o enredo da nossa história. Ok? Dúvidas? Anotando aí. Número 4. Que problema o médico identificou em Julieta? Ele notifica que Julieta tem apenas uma alergia à poeira. Número 5. No último quadrinho, Julieta dá um grito. Então, ali, quando ela está desesperada, apavorada, que ela dá aquele grito. Ai! Então, sobre essa atitude, responda. O que esse grito demonstra? Então, nós temos um ai bem grande, destacado em vermelho, representando ali o grito da Julieta. Mas o que esse grito representa? Ele demonstra que ela não gostou nem um pouco da ideia de se desfazer de seus brinquedos de pelúcia. Então, uma vez que o médico notifica que ela terá que se desfazer dos bichos, ela fica ali enfurecida. Então, ali demonstra que ela não gostou nem um pouquinho dessa ideia. O que significam as reticências depois do grito ai? Então, a gente percebe que esse ai, ele está bem destacado, em letras grandes, letras garrafais, escrito em vermelho.
e aparecem as reticências no finalzinho. Então, o que elas significam? Significam que o grito continuou. Então, as reticências ali mostram que aquele I era bem maior. Então, para não ocupar todo o quadro com aquele monte de Is, foram colocadas as reticências. Número 6. No texto, há outras falas que foram finalizadas com reticências, mas com outra intenção. Então, nós estudamos na videoaula que as reticências têm várias intenções. Para indicar ali uma pausa, uma hesitação, ali a continuidade de um texto que não foi colocado. Então, são várias intenções. Então, vamos analisar o que acontece aqui na nossa história em quadrinhos. Então, onde que aparecem essas reticências? Elas apareceram apenas na fala do Dr. Cláudio. Então, nós temos lá um quadrinho onde ele diz: tenho boas e más notícias. Depois, quando ele está segurando os óculos e diz: bem. E lá no final, você vai ter que se desfazer de seus brinquedos de pelúcia. Então, aí, onde apareceram as nossas reticências. Mas o que elas significam? Nos 3 casos, as reticências indicam uma pausa na fala do doutor. Então, ali ao falar, o Dr. Cláudio foi dando pausas. Além disso, no primeiro quadro, ele produz um certo suspense. Então, como ele diz para a mãe e para a Julieta, tenho boas e más notícias. Ali ele fez um certo suspense para dizer o que de fato acontecia. Já no segundo e no terceiro quadro, o que nós temos? Uma hesitação diante da má notícia que teria que dar a Julieta sobre os bichos de pelúcia. Então, ele meio preocupado ali, sem saber o que responder. Então, por isso que foram colocadas as reticências, para mostrar essa hesitação na fala do Dr. Cláudio. Ok? Número 7. Escreva frases que terminem com reticências com o mesmo sentido que tem na história. Então, aqui seriam respostas pessoais. Eu não sei o que vocês colocaram. Nós podemos esclarecer na nossa videoconferência. Então, eu coloquei alguns exemplos só para que vocês tenham uma noção. Então, no primeiro caso, tudo bem com vocês? Tudo. Então, aqui houve uma hesitação ao dizer, ao responder. Será que tudo de fato está ok? Então, ali a pessoa pensou um pouquinho, deu uma parada, ficou numa dúvida do que responder. Está aqui mostrando uma hesitação. E já no segundo exemplo, o que você quer me contar? É o seguinte. Então, aqui houve um certo suspense. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, o que você quer me contar? É o seguinte, nós não fizemos nosso exercício. Então, aí houve um certo suspense para dizer que não houve a resolução dos exercícios. Tá? Então, como eu disse, não sei o que vocês colocaram, na nossa videoconferência nós podemos esclarecer e discutir as respostas de vocês. Número 8. Quando Julieta respondeu massa no segundo quadrinho, ela usou uma gíria. Se ela não tivesse usado essa gíria, que outras palavras ou expressões poderiam ter o mesmo sentido? Então, quando nós estudamos gíria, nós percebemos que gíria é uma linguagem coloquial. Ou seja, aquela que não é formal, é uma linguagem que não é culta, certo? E esse nível de linguagem é utilizado por um determinado grupo de pessoas. E geralmente as gírias são utilizadas pelos mais jovens. Então a Julieta, como é uma garota, uma pré-adolescente, ela usou essa expressão, essa gíria massa. Então o que nós poderíamos utilizar para substituir essa gíria massa? Então eu coloquei alguns exemplos, porque eu também não sei o que vocês colocaram. Então aqui nós temos que bom, que ótimo, que notícia, que é uma coisa agradável. A partir do momento que nós temos ali uma situação e nós queremos dizer que aquilo é legal. Então poderia ser que legal, que maravilha. Então anotem o que vocês escreveram e na nossa videoconferência nós podemos discutir. Na sequência, nós temos uma pesquisa, que era uma pesquisa também pessoal, onde vocês deveriam analisar, conversar com pessoas para saber quais eram as gírias utilizadas. Então, fica novamente a dica. Ou vocês guardem para que nós possamos discutir na nossa videoconferência, ou quando nós voltarmos, nós faremos ali uma exposição da pesquisa de vocês. Número 9. Sobre o problema de saúde de Julieta, responda. Qual a relação entre esse problema e os brinquedos de pelúcia? Então, o que acontece? Geralmente, brinquedos, bichos de pelúcia, almofadas, cortinas, tapete, eles ali seguram
eles concentram maior quantidade de poeira. Então, por isso, quem tem problema de alergia não pode ter isso em casa. Então, essa é a relação que foi mostrada para nós. Julieta tinha um problema de alergia e, ao mesmo tempo, ela tinha os bichos de pelúcia que concentram maior quantidade de poeira. Então, alergia e brinquedos de pelúcia não eram compatíveis. Letra B. Qual é o título dessa história? Então, está destacado em verde. Deixa a poeira baixar. Tem o seu título da nossa história em quadrinhos. Letra C. O que pode significar? Qual é o significado ou os significados dessa expressão deixa a poeira baixar? Aí nós temos um ditado popular. Então, quais os significados que poderiam encaixar? Então, deixar passar um momento ruim, esperar que a situação melhore. Então, nós temos aí um ditado popular que tem esses significados. Eu até coloquei um exemplo. Deixa a poeira baixar. Qual é essa poeira? Esse problema da quarentena, dessa pandemia do coronavírus. Deixa a poeira baixar e vamos nos abraçar. Ou seja, vamos deixar passar esse momento ruim dessa quarentena e voltaremos a nos abraçar. Letra D. Que relação entre o título dessa história e o problema de saúde de Julieta? Então, o autor dessa história em quadrinhos, que é o Ziraldo, ele fez um trocadilho. O que é um trocadilho? Uma certa brincadeira com o dito popular, esse deixa a poeira baixar, e o problema da nossa personagem principal, que seria a alergia à poeira. O autor fez um trocadilho com o ditado popular: para que a situação melhore, ela terá de se afastar dos ursinhos de pelúcia que são empoeirados, baixando assim a frequência com que se expõe a poeira. Ou seja, então ela tem que deixar a poeira baixar, passar esse momento ruim e, ao mesmo tempo, para essa poeira baixar, é não ter contato com seus brinquedos de pelúcia. Número 10. Em quase todos os quadrinhos dessa história apareceram as linhas cinéticas, os risquinhos que representam movimentos, menos em um deles. Que quadrinho é esse e por que isso ocorre? Somente lá no primeiro quadro. Por que isso acontece? Porque não tem movimento nenhum, então estão todos parados. A mãe da Julieta aguardando ali o diagnóstico do médico, a Julieta quietinha, sendo examinada pelo doutor, e o doutor Cláudio em silêncio, também ali parado, fazendo o exame da sua paciente. Então, nesse quadro número 1, não teve nenhum movimento, por isso não há presença das linhas cinéticas. Então, aí encerra a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham feito as atividades de vocês e voltaremos para uma próxima videoaula logo em breve. Um grande abraço do professor e até mais. Tchau!